Deus continua sendo fiel do mesmo jeito. E às vezes o camarada está com pecado mais do que piolho, mas mesmo assim a misericórdia de Deus protege. Aí quando chega mais para frente, ele se cai em si, que nem um filho pródigo, se conscientiza e se arrepende. E Deus pega ainda e lança seus pecados no mar do esquecimento. Deus determina a si mesmo esquecer-se daqueles pecados. Tanto que é capaz de você chegar para Deus e falar: Senhor, me desculpa aí por aquele negócio que eu fiz, tá? Deus fala: como assim? Deus determinou a si mesmo: não, isso não está mais diante de mim, tá? Perdoei, acabou. Então você tem essas características muito impressionantes. A imutabilidade de Deus só existe dentro do plano da presciência, da onisciência, por meio da qual você tem: Deus já sabe de todas as coisas, então tudo que está acontecendo, Deus não se surpreende com nenhuma delas. Então, você fez isso? Eu sei, meu filho, né? Aí cabe a você agora, né, pelo meio do plano da redenção, da salvação, do arrependimento, se consertar e voltar para a minha misericórdia, voltar para a minha comunhão. Porque se você não voltar para a minha comunhão, vai vir a minha ira. Por enquanto é a minha longanimidade, depois vai vir a minha ira. Então, se você não mudar, né, você vai ser atingido pela ira de Deus. Deus está punindo um aqui, a sua ira está caindo. Está sendo misericordioso ali com outro que se arrependeu. Está sendo benevolente ali com um fiel. Mas é o mesmo Deus com a mesma ação simultaneamente, ao mesmo tempo. Essa é a questão. Quando eu não posso ao mesmo tempo, senão seria bipolar. Eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. Eu estou sendo misericordioso e justo. Eu dou o dinheiro, mas eu puxo de volta. Eu fico naquela. Por quê? Porque eu sou uma pessoa singular, única e limitada, no tempo e no espaço. Então eu sou isso ou sou aquilo. Mas Deus não. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando Deus manifesta essas características, Ele manifesta elas plenas, totais e simultâneas. Deus está punindo um indiano, está abençoando um japonês, punindo um japonês e abençoando um africano, tudo simultaneamente. Agora está acontecendo muitas ações de Deus simultaneamente. Deus está com o seu Espírito aqui, nos capacitando a entender um pouco, né, da sua natureza, simultaneamente. Tá certo? Tudo em Deus com essa perfeição, essa simultaneidade. Por que as coisas mudam? Toda mudança indica um estado de instabilidade, tá certo? Sendo que alguns estão evoluindo e outros evoluindo. São características nossas. Aquilo que eu falei lá atrás sobre a questão de Deus ser imutável, tá certo? E Deus ser a causa não causada. Aonde você vê, por exemplo, a partir da ciência, falando só de ciência, você tem Big Bang, quando a singularidade começou a se expandir, e você tem o princípio da entropia, na qual as coisas começam a se expandir, depois a energia começa a se dissipar e as coisas começam a entrar em degradação, em caos. Então você tem exatamente essa realidade para a criação, a natureza. A natureza tem essas características, então isso é próprio nosso, essa mudança, esse enfraquecimento, esse desânimo. Você começa animado com alguma coisa, daqui a pouco você enjoa, você não quer mais saber. Característica nossa, né? A nossa questão limitada. A imutabilidade de Deus e o livre-arbítrio humano. Pela sua onisciência e presciência, Deus não pode ser surpreendido, mas por ter conferido liberdade ao homem, não tem como ser responsabilizado pelo pecado. Deus é imutável e presciente, sabe todas as coisas. Mas Deus, na sua soberania, concede ao homem liberdade. Toma escolhas, te dê inteligência, te dê razão. Para quê? Para fazer uma boa escolha. Mas você tem liberdade. Você pode fazer uma escolha pelo bem ou rejeitar, ou se fechar, né? Se tornar desobediente, como Adão veio a se tornar, né? Não tem como ser responsabilizado pelo pecado, sendo verdadeiramente responsável pelo plano de resgate do pecador, o plano de salvação. Aí sim, Deus proporciona meios para o homem se salvar, se arrepender, preparando de antemão o plano salvífico aos que se arrependerem, sendo esses de antemão já conhecidos por Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por causa da presciência de Deus em relação a ele, tá ok? Deixa eu ver aqui, muito bem, vamos lá. Passagens bíblicas onde supostamente Deus se arrepende, já tratamos disso em antropopatismo, mas veja só, Deus não erra, Assim, o que a Bíblia chama de arrependimento de Deus não tem a ver com a correção
de uma suposta atitude errada de Deus, e sim de uma verdadeira alteração por parte do comportamento humano. A mudança está do outro lado da mesa, que o tornará digno da ira ou da misericórdia. Deus é ao mesmo tempo ira e misericórdia. O que você quer? Você quer a ira de Deus ou você quer a misericórdia de Deus? Cometa pecados e não se arrependa, aí vem a ira. Agora se arrependa e se reconcilie, aí vem a misericórdia, tá ok? Deus é as mesmas coisas ao mesmo tempo. Diante da mudança no homem é que haverá uma justa punição ou a bênção de Deus, em função da mudança humana e não divina, pois Deus não, coloquei ali, Deus não muda, pois Deus não muda, é o mesmo Deus que abençoa e o mesmo Deus que pune com justiça. Maravilhoso, tá ok? Estamos caminhando para o final. Atributos morais de Deus agora, qual é a página? Aqui, ó, a última já, ó. Atributos morais de Deus: santidade, tipo de santidade, justiça de Deus. Vamos lá. Que página? É página 78. Atributos morais de Deus, último capítulo. Que aí a gente, pegando por ali, a gente vai direto na essência aqui da coisa. A santidade de Deus. A santidade de Deus, tá certo? O que diz o texto? Ó? Santidade de Deus. De todos os atributos de Deus, o que mais se destaca na Bíblia é a sua santidade. Talvez seja porque ela expressa a plenitude de seu caráter moral, ou porque é isso que ele mais deseja ver nos seres humanos. Tudo quanto podemos falar da infinita santidade de Deus é em relação à nossa finita santidade. Infinita santidade de Deus, nossa finita santidade. Não podemos ir muito além, por ser parte intrínseca de sua perfeita natureza. A santidade de Deus é desmedida, como desmedidos são todos os atributos. Então são muito maiores, muito superiores. Santidade, olha o que a Bíblia diz, ó, Isaías 6,3. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 Pai, Filho, Espírito. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Tipos de santidade, o que ele explica? Você tem a santidade absoluta e a relativa. Absoluta é Deus, tá certo? O pináculo da santidade. A santidade referencial para todos nós. E a relativa, aí vem níveis de gradação. Você tem, por exemplo, hierarquia angelical, serafins, que são os fumegantes, seres de fogo, que estão em volta do trono de Deus, clamando santo, santo, santo. Então você tem um nível de glória, vamos dizer assim. Aí você tem querubins, que são anjos tronos. Você tem arcanjo, tá certo? Alguns colocam arcanjos. Inclusive até na declaração de fé tem arcanjos. Então Miguel é o que a Bíblia diz, mas é admitida a ideia que podem haver outros arcanjos. Aí descendo, anjos de modo geral, que são mensageiros, aqueles que de fato vêm até nós, se comunicam conosco e interagem conosco, os anjos. Você está vendo uma gradação. Aí chega ser humano. Aí no ser humano você tem níveis de santificação, pessoas que mais se libertam, tá certo, do mundo à sua volta e imergem no mundo de Deus. Por exemplo, preguei terça-feira passada, Enoque andou com Deus e não foi achado entre os homens. Que negócio extraordinário foi esse? O homem mergulhou em Deus, imergiu, tá certo, no relacionamento com Deus, e Deus falou: não, vem para cá. Levou, não foi achado mais, tá ok? Elias foi tomado, aí não foi tomado pela carruagem de fogo, ele foi tomado num redemoinho. Aí é uma frase que se dizia: carros e carruagens, ou seja, força de Israel, né? Poder de Israel, que era o que? Um equipamento militar, carro, tá certo? E cavalo de guerra. Então é uma frase. Profeta que não baixou a cabeça para cá. Exatamente, foi intransigente. Se bandeou para lá, mas ele não. Isso mesmo, foi intransigente na santidade de Deus. Então ele de fato foi diferenciado. Então, pois é, foi diferenciado. Aí você tem tipo de santidade. Aí duas coisas que eu acho que são exemplos maravilhosos são níveis de pureza. Você tem, por exemplo, dos elementos, pureza da luz. A luz ela pode penetrar pela janela e atingir um local morfado e eliminar aquele mofo,
Então alguém abre uma cortina entre o sol, aquele mofo é dissipado, sem que a luz se contamine com aquele elemento contaminante dali. Ou você pode pegar um balde d'água, talvez uma água de uma fonte muito pura, não tem impurezas e tal, mas quando você joga aquela água para lavar o ambiente, pronto, aquela água está contaminada com aquela sujeira. Enquanto a luz interagiu sem contaminar, a água se contaminou. Então a pureza da luz é Deus, a pureza da água é a nossa santidade. Nós podemos se purificar muito, santificar, se consagrar, mas nós somos facilmente contaminados, enquanto que Deus não pode ser contaminado. Cristo tocava no leproso e a lepra não pegava nele, porque ele não era alérgico ao pecado, o pecado não podia contaminá-lo, tá certo? O pecado não o contaminava. A justiça de Deus, olha aí, agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Aí quando você vê a justiça de Deus, uma das coisas que surpreende a justiça de Deus, que o crente às vezes é pego nela. Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que às vezes Ele é a favor, certas ocasiões, certas vezes, a justiça de Deus às vezes ela trabalha em favor de certos incrédulos e contra certos crentes. Tem certas ocasiões em que o crente, tudo bem, ele é crente, não é que Deus vai lançá-lo no inferno, condená-lo, não, mas ele está errado em certas questões. Por exemplo, certas questões da vida cotidiana, a pessoa foi injusta em alguma coisa, né? Ela, por exemplo, questão trabalhista, não remunerou corretamente, ele é crente, é um servo de Deus, mas foi injusto. E o ímpio trabalhou honestamente, tinha que receber. Então o que Deus vai fazer? Deus não vai ficar do lado do seu servo só porque é o servo dele, ok? E não, é que nem aqueles compadres e comadres, né? Fica um defendendo o outro. Às vezes o cara está errado, mas defende porque é parente e tal. Não, Deus é justo. Deus é perfeita justiça. Então existe sim situações em que Deus julga favorável a uma pessoa que é um incrédulo e desfavorável a um crente, porque o crente naquele momento foi injusto. E aí ele tem que tomar aquela lição para ele e aprender com Deus, que Deus é perfeitamente justo. Justiça de Deus, castigo corretivo, ele dá dois exemplos. Ó. Diante da justiça de Deus, você tem castigo corretivo e punitivo. Corretivo, repreendo e discipulo aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Apocalipse 3:19. Punitivo, sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Então você tem aqui castigo, é castigo de Deus diante da sua justiça, mas é corretivo. Eu castigo, eu repreendo e açoito a todos que recebo por filho. Se vós não sois repreendidos por Deus, é porque sois bastardos, não filhos. Se Deus tem alguém por seu filho, ele tem padrões elevados, ele é justo, tá certo? E ele repreende. Se necessário for, repreende duramente um servo dele. E fica até a favor de pessoas que nem são servos deles. Mas por quê? Porque ele é justo. Aí entra um castigo corretivo. Por quê? Deus está fazendo isso como meio da pessoa se conscientizar e se reerguer. Aí existe o castigo punitivo, que é em relação àqueles que rejeitam Deus, e Deus terá juízo condenatório sobre eles, que é o que Paulo falou, para que a lei condene, ou seja, a lei aponta o que é certo e condena o que é errado. A lei não salva ninguém, a lei só aponta o padrão de Deus. O padrão de Deus é esse: todos estão fora do padrão de Deus, todos estão condenados, podendo ser salvos pela graça em Cristo Jesus. A lei só faz isso, só aponta qual é o padrão de Deus e mostra que todos estão fora do padrão de Deus. Aí aqueles que não aceitarem a salvação pela graça estão debaixo de juízo. Aí Deus vai trazer juízo condenativo. Não haverá processo de restauração, e sim condenação eterna para aqueles que não aceitam a Cristo. Bondade de Deus, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. Olha para quem ele mostra o caminho. Vocês perceberam? Ele mostra o caminho para
pecadores. O que é isso? Isso é graça preveniente. Deus está interagindo com pecadores, está interagindo com pessoas que não têm amor por Ele, que não o adoram como Deus, que não o reconhecem como Deus, mas Deus está apontando para eles o caminho, mostrando para ele meio salvífico, mostrando Cristo, apontando Cristo. A paciência. Passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. A situação do Êxodo, no qual o povo muitas das vezes desagradou Deus, desobedeceu a Deus, mas Deus foi compassivo. Compassivo. Agora, essa questão da paciência de Deus, qual é a dinâmica dela? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Tem limite. Então, tem a medida disso. Aí quando a pessoa atinge essa medida, aí onde entra às vezes uma punição dura de Deus, um castigo corretivo, tá ok? E se a pessoa mesmo diante do castigo corretivo, ela se mostra em dura serviço, ela não aceita a repreensão de Deus, aí vem castigo punitivo definitivo, aí vem juízo, Faraó. E Deus inclusive endureceu o Faraó para mostrar a sua glória, tá ok? A paciência, misericórdia. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Efésios 2,4, Paulo falando acerca dos Efésios, da misericórdia de Deus, né, que alcança todas as pessoas e que ultrapassa todos os limites humanos. Então, é como diz, aonde abundou o pecado, Paulo em Romanos, aonde o pecado abundou, superabundou, né, a graça. Então Paulo disse, olha, tudo bem, a pecaminosidade humana está enorme, está terrível, mas a graça de Deus é super abundante. Ou seja, a graça de Deus ultrapassa todos esses limites aí, todo o pecado, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é misericórdia abundante de Deus. Olha só, misericórdia de Deus, misericórdia e a graça. Deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2:5. Então, a interação, a misericórdia de Deus, ou seja, Deus tem todo o direito, Deus tem toda a possibilidade, toda a liberdade de juízo. Eles são todos condenáveis, só que Deus está guardando o juízo, está retendo o juízo. O juízo não está sendo aplicado. O que Ele está aplicando? Misericórdia. Aí o juízo de Deus, tá certo? Para que a pessoa chegasse até Ele, a dívida fosse paga, o juízo caiu sobre Cristo. Cristo recebeu o juízo divino nele e imputa a nós as suas obras de santificação. Aí nós temos o meio pelo qual o juízo que era para nós caiu sobre Cristo. E nós somos salvos pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Não mereço, mas sou atingido por essa graça, né? Essa misericórdia de Deus, esse dom é pela graça. A misericórdia no Antigo e no Novo. A misericórdia e a graça divina atinge a humanidade em todas as épocas, transcendendo as dispensações. Não tem essa questão, no Antigo Testamento era só juízo. Não, já era graça. Agora, a graça de Deus no Novo Testamento é superabundante. No Antigo Testamento você tinha a graça de Deus e a promessa da vinda do Messias. As pessoas tinham que aguardar e esperar pelo Messias. Veja, o que nós temos pela frente? Nós temos isso aqui, misericórdia e graça, já li. Amor, pronto. O que nós vamos fazer? Estamos na página 86. Como faltou muita gente hoje não vai ser aplicada a prova. Vai ser aplicada na aula que vem, no começo da aula. Vai começar a aula, nós vamos falar sobre amor de Deus, que eu já estou vendo vocês muito cansados. Então eu vou ter misericórdia de vocês, só dessa vez, tá? Então a gente vai retomar na página 86, já avançamos extraordinariamente, meu Deus, glória a Deus. Vale a pena, viu? Cansa, mas aqui vai ter um andamento muito mais rápido. Agora no segundo sábado. Isso, segundo sábado.